Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre audição, mitos e verdades. Tem também artesanato e muitas dicas para você. O Brasil das Gerais está no ar. Agora vamos começar aqui conversando com o Eduardo e a Viviane. Hoje em dia as pessoas saem de casa, muito comum, para trabalhar, estudar ou para fazer uma caminhada ou corrida e colocam fones de ouvido, gente. É o que a gente mais vê aí nas ruas, nos ônibus, no trânsito. Para ouvir uma música, às vezes para ouvir uma mensagem no WhatsApp, jornal, etc. Elas chegam ao destino e às vezes continuam com os fones, principalmente as pessoas mais jovens aí. Na volta para casa, a mesma coisa. Esse comportamento que não existia antigamente, eles têm aumentado os problemas auditivos e os casos aí de surdez, às vezes precoce? Bom, então, esse problema do fone de ouvido, ele tem tido sim um aumento das doenças, né? Tanto pelo, muitas vezes, o fone de inserção, que é o que coloca dentro do conduto auditivo. Que a gente ganha junto com o aparelho de celular, né? Exato. E se ele não estiver adequado para o tamanho do conduto do paciente, alguma coisa, ele pode vir a ter infecções de repetição. Se ele não tiver cuidado com a higiene adequada, pode levar também infecções, a microtraumatismos, que eu diria, que são traumatismos que às vezes ele nem vê. Simplesmente tem uma coisinha minúsculazinha, pequenininha, mas que pode servir como uma porta de entrada para uma infecção. Encaixar o fone, porque de tanto cada encaixar. um, gente, encaixa e tira, a oliva resseca, né, que é aquela borrachinha. Tem um tamanho, né? Tem um tamanho adequado. De ouvido ali, e o fone é tamanho único. Isso. E às vezes crianças, adolescentes estão colocando aquele fone que é preparado para um adulto. Exatamente. Então tem que tomar o cuidado com o tamanho da oliva, porque a anatomia de cada um é diferente. Então, lógico, a oliva também deve ser diferente. A oliva? A oliva é a borrachinha. Eu não conhecia esse termo. E outra coisa, a gente está muitas vezes com o jovem do lado, com fone de ouvido, escutando o que ele está ouvindo, porque tem esse hábito de ouvir muito alto, né? Tem uma ideia. Até 80 decibéis não há riscos para a nossa audição. 85 decibéis, a gente deve ficar até 8 horas de exposição, em exposição a esse volume. 90 decibéis até 4 horas de exposição. O que são 90 decibéis? Motor de ônibus, o barulho de uma feira livre, né, no meio da rua, uma rua cheia. 95 decibéis até 2 horas de exposição, que representa, por exemplo, o latido de um cachorro, um secador de cabelo. Quem trabalha no salão de beleza, então, o dia todo, o dia inteiro com aquele barulho na cabeça, né? O ideal é ter um protetor, né? Usar um protetor para atenuar esse ruído em excesso. Aquele laranjinha, por exemplo, que a gente recebe, né? Quando visita uma obra, por exemplo. E é importante falar também que essas medidas, elas são descritas em livros de otorrino, são descritas na literatura e elas fazem parte da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho também. Então, isso são medidas que estão voltadas muito para o trabalhador. E a gente tem vários... segurança do trabalho. E a gente tem vários outros fatores que atuam em conjunto com a audição e podem diminuir esse limiar. Por exemplo, se você tem uma pessoa que ela é diabética, uma pessoa que é hipertensa, ela vai ter lesão dos vasinhos do ouvido, que já leva a uma lesão crônica do ouvido e talvez, se essa pessoa for exposta a um som com uma intensidade menor que 85 decibéis, isso pode ajudar a agravar também a perda auditiva. Então, isso que a gente coloca é para generalizar, é a média da população, mas cada um tem uma sensibilidade. Exato. Voltando aqui ao quadro, 100 decibéis até 1 hora de exposição, que seria barulho de liquidificador, choro de bebê, batedeira e aspirador de pó. Né? Para a gente ficar atento a isso aí também. As mães, né, que estão com recém-nascido em casa, claro que isso dura alguns meses só, né? Mas vão ficar atento aí. 105 decibéis, até 30 minutos de exposição. Uma obra, uma reforma dentro de casa. Ou seja, 30 minutos só, hein, gente? Aquele barulho realmente que irrita, né? Irritante. Todo, geralmente. 110 decibéis, até 15 minutos só de exposição. E 115 decibéis, gente, até 7 minutos de exposição, que é um congestionamento intenso
buzina, rojão aí em dias de jogo de futebol, de alguma comemoração, ou ficar na balada perto de caixa de som, que é muito comum aí também entre os jovens. Ou seja, 7 minutos é nada, né? Isso. As pessoas costumam ficar muito mais que isso, no trânsito ou numa balada. Mas é importante também a gente deixar claro que essa exposição sonora, para ela gerar um prejuízo, então não quer dizer, olha, eu vou ficar exposto 30 minutos hoje a esse som e eu já vou ter uma perda auditiva. Não. A exposição ela deve ser contínua e ao longo do tempo. Ou seja, não necessariamente se você fica exposto 30 minutos você terá uma perda auditiva, mas deve-se ter o cuidado dela não ser contínua. E o volume, né, que está com alguma perda, ela vai aumentando cada vez mais o volume. Exato. Então a pessoa demora muito a perceber, às vezes quem percebe não é a pessoa, é o familiar. Então às vezes aquele paciente, aquela pessoa ela chega na consulta falando, olha, eu não sei por que eu vim. Foi minha mãe que mandou, foi meu marido, foi minha filha que mandou. Então ele vai colocando os culpados, né? Mas é importante que seja avaliado. Se está incomodando o outro, quer dizer que há algum problema também. Começa a ouvir televisão muito alto. Exato. Começa a falar mais alto também, né? A mudar de orelha para atender o telefone, né? Essa orelha não está tão boa, vou mudar para essa aqui para atender o telefone. Aí não entende a palavras. Importantes, Exato. Né? E cerca de 30 a 35% das perdas de audição são causadas pela exposição a sons intensos em ambientes profissionais ou em momentos de lazer, como em shows ou ouvindo música, como a gente está conversando aqui. Vejam só esses depoimentos. Bom, eu perdi boa parte da minha audição esquerda, do ouvido esquerdo, né? Quando eu tinha mais ou menos 22, 23 anos, nem lembro mais quando foi. Tava num show de uma banda cover de Beatles. E aí o som tava muito, muito alto, tava perto da caixa, bem pertinho do palco, assim. E na cidade dos meus pais, no interior de São Paulo. E aí foi isso, tipo, eu tava normal num dia, tranquilo, dormi, acordei com aquele zumbido clássico que todo mundo tem, né? Aquela coisa no ouvido. E aí não voltou. Aconteceu que não voltou. No começo foi um pouco ruim porque acho que afetou um pouco a abrinha e tal, então me afetava no equilíbrio. Dava meio desequilibrado mesmo. Mas hoje em dia é mais tranquilo, eu consigo conviver mais de boa com isso. É um pouquinho até bom que tem coisas que eu nem quero escutar. E aí facilita quando está do lado esquerdo. E a gente tem, por exemplo, eu produzo o meu programa. Eu tenho que escolher diariamente umas 30 músicas. Então, para me escolher 30 músicas, eu tenho que escutar 100. Então, é muito som de manhã e de tarde. E quando eu não estou selecionando uma programação, não estou selecionando as músicas, eu estou no estúdio gravando, com fone, sempre com fone no ouvido. Isso prejudica, sim. Eu acho que até prejudicou pouco para mim. Esses foram, primeiro, o Rodrigo Castro, que é daqui nosso colega aqui da Rede Minas, do programa Cinematógrafo, e o Ricardo Parreiras, que é radialista aqui, veterano da nossa Rádio Inconfidência. Muito obrigada, gente, pela participação. E essas histórias que eles contam é muito comum, né? Pessoas que trabalham com música alta, ou com rádio, ou com som ali todo dia. No caso do Rodrigo, ele percebeu na hora que ele teve o problema. Isso é comum também, a gente perceber o momento? Sim, isso é comum. Que é até importante a gente falar que aquela lesão a longo prazo, né? A gente chamaria ela de perda auditiva induzida por ruído, que é uma coisa que aquele trabalhador, o paciente, ficaria exposto 8 horas por dia a um som de 85 decibéis por um período longo. No caso dele, por exemplo, ele ficou exposto em uma noite. E talvez o som tenha sido tão intenso e tão agudo, imediato, que tenha promovido o que a gente chama de trauma acústico, que é um pouquinho diferente, é quando o som é muito intenso e muito rápido. E o trauma acústico, ele pode também levar à perda auditiva, e ele falou, olha, eu fiquei um pouquinho tonto. Isso acontece, porque a nossa audição está aqui e o equilíbrio está aqui. Eles são um órgão que está um do lado do outro. Por isso o labirinto, né? Exato. Da labirintite. E o mesmo líquidozinho que corre dentro do ouvido para a audição, corre dentro do ouvido para o labirinto. Então, se há vamos colocar um som muito intenso, aquela pressão eleva muito, pode levar a uma lesão tanto das célulazinhas da audição, quanto das células do equilíbrio, o que justifica também o que ele relatou. Olha, fiquei um pouquinho tonto nesse dia. Pode dar até um enjoo, né? Pode também. Náusea, vômito, isso em casos bem graves, mas pode acontecer. Tá certo. Eu tenho que chamar... Bom, a minha dúvida é em relação às pessoas que fazem natação.
se o uso daquele siliconezinho que é colocado no ouvido traz algum problema, tem alguma contraindicação, ou seria mais adequado aquele outro tipo de proteção que é parecido com aquele usado na indústria de ruído, né, que tem a indústria automotiva, a indústria de alimentos, né, aquele que é fixo, mais rígido. Qual que seria mais adequado, ou se tem alguma contraindicação para quem nada? Obrigada, esse foi o Mauro, nosso colega aqui da TV. Então, Eduardo. Então, não há contraindicação para o uso do tampão auditivo, mas tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o siliconezinho é mais tranquilo que ele consegue moldá-lo. Então ele molda, introduz com cuidado, pode fazer natação, mas depois que remove, higieniza ele com um pouquinho de álcool, alguma coisa, porque teve contato com a água da piscina, com tudo isso. Já o protetor, que ele é um pouquinho mais rígido, ele tende a traumatizar o conduto um pouquinho mais. E é o que eu falei, não necessariamente um machucado grande, mas microtraumatismos podem servir como porta de infecção, porta de entrada para alguma infecção. E pode dar dor? Na teoria... Esses microtraumatismos? Não, na teoria não dá dor. Ele só vai dar dor, geralmente, quando já há uma infecção em conjunto. O desconforto que a pessoa pode ter quando ela usa o tampão, muitas vezes quando ela abre e fecha a boca, porque quando a gente abre e fecha a boca, movimenta, diminui e aumenta o tamanho do nosso conduto. Então aquilo com o tampão pode incomodar um pouquinho. Uma única coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o tampão seria num mergulho profundo. Então, vou mergulhar com mergulho autônomo, scuba, alguma coisa. Sim, porque aquele tampão pode levar algum trauma da membrana, pode ser introduzido. Então, assim, na piscina, é rasa, vou pular, vou nadar, uma natação comum, normal. Mas nunca mergulhar em profundidade com nenhum tampão no ouvido. Olha só, não sabia disso. E tem também o depoimento do nosso colega Terence, do programa Alto Falante, que é também músico e já sofreu uma perda auditiva. Olha só. Eu ensaiei durante muitos anos com banda, né, tocando naqueles cubículos, naqueles estúdios pequenos, e a bateria, todo mundo sabe, tem um volume bem alto, né, os pratos de bateria, e pro baterista ainda pior, porque você está envolvido, né, por aquilo ali, por aqueles tambores, os pratos geralmente ficam alguns na altura do ouvido, tanto que quando eu comecei a ter um zumbido no ouvido direito, eu procurei um otorrino para fazer o exame e tal, para ver se eu tinha tido alguma perda auditiva, e ele até brincou, ele falou assim, você tem alguma coisa que você faz, que você trabalha, que tem alguma coisa no seu trabalho, enfim, que fique próximo ao ouvido direito, e aí que ele me ajudou a matar a charada. Eu tocava com um prato China Type, que parecia aquele gongo, né, que sempre eu posicionava ele do lado direito, quer dizer, a maior agressão auditiva durante esse período que eu tocava bateria era em função desse prato, que era o mais próximo, e ele é muito barulhento. E a partir disso eu fui tomando cuidado, eu comprei um fone de isolamento acústico, né, para poder tocar bateria. E sim, vou fazer uma pergunta, se ainda tiver tempo. Pode? Eu queria saber desse retorno, porque muita gente fala que o fone, né, aquele fone que entra, quanto mais ele tiver dentro do ouvido, né, que são esses in-ear mesmo, eles tendem a ser mais prejudiciais, né? Então, embora hoje os músicos se protejam, tenha mais artifícios para se proteger aí, muitos músicos deixaram de usar aquele antigo retorno, que era a caixa frontal, né, para usar o retorno dentro do ouvido, ou seja, será que isso melhorou mesmo de fato? O que é? Então, Eduardo. Na realidade, desde que o retorno, ou seja, ele esteja numa intensidade sonora adequada, não vai ter problema se ele está um pouquinho mais fora ou um pouquinho mais dentro, mais próximo da membrana. O que vai ditar o problema aí, ou a causa do problema, seria a intensidade daquela fonte. Mas o local onde ele está posicionado, não. E por que quando a gente vai a shows, principalmente shows de rock, fica perto de uma caixa de som, a gente sai com um zumbido na cabeça? O zumbido, nesse caso, ele pode ser um preditor de uma lesão. Não uma lesão, vamos colocar, que vai perdurar, mas uma lesão aguda. Então, muito aquele comum, barulhinho, né? É muito comum. E tem gente que pode ser em forma panela de pressão. Panela de pressão. Um passarinho, né? Cada um relata esse zumbido de uma forma. Que pode ser enlouquecedor, né, para muita gente. Muito. E segundo dados do site Hear It, a capacidade de ouvir piora a partir dos 40 anos e mais da metade das pessoas, quando atinge os 80, sofre de alguma deficiência auditiva. Quer dizer, é normal que o envelhecimento do corpo atinja também nosso sistema auditivo. Muitos idosos com problemas de audição dizem que ouvem e escutam todos os barulhos, mas às vezes não compreendem exatamente o que foi falado. Por isso é que pedem normalmente para que a gente repita
o que você falou, repete. Por que isso acontece? Ouvir geralmente, né, o geral, mas não compreender exatamente o que foi falado. O nosso ouvido, ele capta o som e a gente às vezes, vamos colocar, escuta, ou seja, eu tenho a percepção sonora. Mas além da percepção sonora, ele também é capaz de interpretar o som. E a partir do momento que aquele som vai caminhando para colocar para o nosso cérebro, aí ele vai acabar de ser interpretado naquele local. Então, de acordo com o local onde há um envelhecimento, uma lesão, que seja, há uma certa dificuldade. Então, quando a pessoa, às vezes, ela fala, olha, eu escuto, ou seja, ela tem a percepção sonora, mas eu não entendo bem, aquilo ali pode acontecer também, porque às vezes ela escuta o som, um barulho que seja, mas ela não vai conseguir interpretar aquilo da forma correta. Exatamente, né? E nesse caso, a solução é mesmo os aparelhos auditivos ou tem algum procedimento cirúrgico? Depende do tipo de perda, depende se ela consegue interpretar ou não o som, então essa assim, é muito diverso. O aparelho auditivo ele vai funcionar na grande maioria dos casos, mas existem alguns casos que ele não vai atender e aí a gente teria que caminhar para alguma opção cirúrgica, algo diferente, mas é muito diverso esse tratamento. E ainda tem muito preconceito. Chegou uma pergunta, dá tempo, Dani, da gente fazer? Ou fica para o próximo bloco? O Márcio Barbosa, daqui de Belo Horizonte, ele quer saber se a surdez e os problemas auditivos são hereditários, porque o pai dele tem problema e os tios e primos também. Ela pode ser hereditária, depende do tipo de perda auditiva. Então, existe, por exemplo, um tipo de doença que chama otosclerose, que é uma rigidez dos ossinhos, que é muito comum, às vezes, que a mãe tenha, a filha tenha, que seja hereditária. Mas a grande maioria não é. Então não significa que minha mãe que minha avó teve, que eu vou ficar. Muitas vezes isso acontece, talvez pelo próprio envelhecimento, mas não por hereditariedade. Não necessariamente por hereditariedade. É bom saber disso. Vamos agora para um breve intervalo. A gente volta com a bancada e com a Marcela ensinando a fazer mais um talher aí lindo para o Dia das Mães. Já, já. Você pergunta do Kennedy, aqui de Belo Horizonte, sobre a limpeza dos ouvidos. Muita gente tem mania aí de usar cotonete. Pode ou não pode? Na realidade, tudo que o ouvido produz, ele joga para fora. Então, inclusive, na caixinha do cotonete está escrito assim, ó, não introduzir haste flexível dentro do ouvido. Mas está escrito em letrinha muito pequenininha, então ninguém lê. Então, assim, não deve utilizar. O que deve fazer? Ah, mas meu ouvido fica sujo, eu fico feio, o pessoal vai olhar na minha orelha, vai ver que está tudo sujo. Olha, saiu do banho, dedo, de preferência um que não entra dentro do conduto, toalha e limpa. Porque só por fora mesmo, só por fora mesmo. Nas crianças, então? Nas crianças, aí que a gente então, tem que tomar mais cuidado, né? Muito cuidado. Ainda bem que o nosso conduto ele é tortuoso, ou seja, o buraquinho do ouvido ele é tortinho, porque isso faz com que grande parte dos traumas pela introdução de cotonete não atinja direto a membrana e bata, às vezes, na parede do ouvido, e aí não machuca tanto. A Viviane Silva pergunta por que algumas pessoas sentem mais dor e zumbido no ouvido quando viajam de avião? Então a pressão, viagem, né? Exatamente, é a pressão. Então a gente tem um canalzinho que vai do fundo do ouvido até o fundo do nariz, chama tuba auditiva, e esse canalzinho é responsável por equalizar, tornar a pressão externa igual a pressão de dentro do ouvido. Se esse canalzinho não funciona, a pessoa ela pode ter algum desconforto no ouvido. Por mais que a cabine do avião ela seja pressurizada, há uma certa diferença, principalmente na descida, que é mais comum dela ter esse desconforto. Kenneth pergunta também, as limpezas no ouvido, essas que a gente faz com o médico, no consultório ou no hospital, valem a pena e quando devem ser feitas? Na realidade, isso varia de paciente para paciente. Quando há uma hiperprodução, uma superprodução, aquele paciente ele pode produzir demais cera ou ter uma dificuldade de eliminação. Nesses pacientes, a gente geralmente recomenda de 6 meses a 1 ano. Mas para a população usual, se sentiu que está incomodado, está escutando menos, pode ir. E mais uma pergunta, alguns medicamentos podem causar zumbido no ouvido como efeito colateral? Senti esse sintoma quando comecei a tomar o remédio escitalopram para ansiedade. Minha audição está normal, mas sinto um zumbido e uma pressão. Então, assim, inúmeras medicações podem levar a zumbido no ouvido. O escitalopram é uma delas, mas ele inclusive também pode ser utilizado para o tratamento de zumbido. E um complicante ainda maior, porque zumbido é um tema amplo, é que a própria ansiedade pode piorar o zumbido também. Ou seja, estresse e ansiedade também podem causar perda auditiva. Perda auditiva eu não diria, mas o zumbido, que é uma percepção de um som, algo que teoricamente não existe, mas que a pessoa percebe. Isso pode ser agravado pelo estresse e pela ansiedade. Outra dúvida também muito comum em relação aos bebês, aquele teste que a gente faz, audiometria, bem pequenininho,
Isso é fundamental, a gente tem realmente que incentivar que as mães, né, os pais façam esse teste no bebê. Quanto mais cedo descobrir algum problema auditivo, melhor, gente? Então esse teste, que é a triagem auditiva universal, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde que toda criança, todo recém-nascido deve passar por ele. É até um aparelhinho que não é invasivo, coloca na orelhinha da criança, independe da colaboração da criança e assim, é bem tranquilo e deve ser feito, porque essa afirmação é clara. Quanto antes a gente descobrir que existe o problema e quanto antes a gente atuar, melhor para o desenvolvimento daquela